Pessoal, mais um vídeo que eu tô resolvendo gravar sobre o fundo HCTR11. Isso porque recentemente eu fui observar e fui ler o relatório, né? Fui atrás do relatório do fundo e realmente, olha, foi de muito bom grado, foi de muita boa fé esse novo relatório que os gestores do HCTR emitiram. E eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para você que realmente o fundo parece que agora começou a se preocupar com os cotistas, com os investidores e está tentando esclarecer de uma forma melhor para todos aqueles que investem no HCTR11. E todo mundo sabe do que está acontecendo, né, pessoal? Essa crise do crédito, lojas americanas, os fundos de papel que está atrelado lá ao circuito de compras, enfim. Todos os links desses vídeos, se vocês quiserem assistir, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Tô falando isso logo agora, para que quando você acabe de ver esse vídeo, você vá lá e entenda o que está acontecendo com esses fundos de papel, com essa crise de crédito. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Meu nome é Bruno, esse é o canal Invest Financeira, que eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, renda passiva, liberdade financeira na Bolsa de Valores. E o que está acontecendo, pessoal, é o seguinte, a gente está vivendo uma crise de crédito e alguns fundos imobiliários foram muito afetados mesmo. Dentre eles, o HCTR11 é um dos que estão mais sendo falados aí no mercado financeiro. E quando acontece alguma coisa assim, né, quando acontece alguma eventualidade, alguma crise, algum evento que realmente traga a atenção das pessoas para aquilo dali, eu gosto de estudar a fundo, eu gosto de entender. E o que é que acontece? O relatório do mês de março foi um relatório muito bem feito e eu vou analisar ele junto com vocês aqui, as partes principais, para que vocês entendam do relatório do HCTR11. Então vamos lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o que está acontecendo de verdade. Vamos lá. Então aqui, pessoal, o relatório já aberto, né? O relatório do HCTR11, hectare capital. O que eu gostei logo de cara, E aí, pessoal, é assim, ó. Vocês têm que entender que quanto mais vocês lerem relatórios, mais vocês ficarem a par do que está acontecendo dentro dos fundos que vocês investem, mais vocês vão pegar nuances aqui das coisas que estão acontecendo. Então, o que acontece? Eu gostei porque parece que eles ficaram meio que assim, de uns 2-3 meses sem emitir relatório nenhum. E o que eu achei interessante é que logo aqui de cara, eles já dão 3 meios, né, para que você fique informado. Então você pode mandar o seu e-mail, você pode entrar no Instagram deles, ou você pode ir pelo LinkedIn, né, no caso aqui. Então olha só, são 3 meios que você pode ficar aí informado do fundo. Isso é muito bom, porque o fundo está dizendo, olha, eu quero manter vocês informados, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um comentário do gestor. E é muito importante você ler isso aqui, porque é como o gestor está pensando no momento. E olha o que ele fala. Nesse mês foi distribuído o valor de 50 centavos por cota, que representa um dividend yield de 0,42 ao mês. É um dividend yield muito baixo comparando ao que o HCTR pagava. A HCTR acho que chegou a pagar 1,40, 1,30. Então realmente é um dividend yield baixo, né, para um fundo que entregava um dividendo muito alto. Mas vamos continuar. Em relação à cota patrimonial e 0,85 ao mês em relação à cota mercado. Então veja que em relação à cota mercado não está tão baixo. Apesar de estar pagando menos de 1%, não está pagando tão baixo assim, tá? Conforme apresentado no gráfico abaixo, com índices de ativos diferentes estratégias nas classes de renda fixa compilados pela Bloomberg, a estratégia de crédito High Yield, e você tem que entender muito bem o que é essa estratégia de crédito High Yield, que são estratégias mais arriscadas, mas que dão um retorno maior, apesar da maior volatilidade apresentada em janelas mais longas, tendem a entregar retornos superiores à média do mercado. Então, o que ele está nos dizendo? Olha, apesar de a gente estar sofrendo nessas baixas do mercado, no longo prazo a tendência é a gente entregar muito mais acima do que o mercado entrega. Beleza, vamos continuar. O retorno esperado superior à média do mercado do crédito high yield é diretamente associado à exposição de setores e operações de maior complexidade na estruturação e gestão, consequente menor previsibilidade quanto à periodicidade de volume de distribuição de resultado aos investidores. Então o que ele está dizendo? Olha, a gente entrega mais resultado no longo prazo, porém, em alguns momentos, a gente vai ter uma imprevisibilidade, ou seja, uma menor previsibilidade. É o que está acontecendo agora, que a gente está recebendo aí esses 0,42 ao mês, tá?
E ele termina falando assim, ó, por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo, e eu gosto sempre de frisar que se você não investe no longo prazo, você está jogando o jogo errado, porque bolsa é longo prazo, não tem jeito, tá? Não tem jeito. E ele continua, e exposição a riscos, ou seja, ele sabe que ele se expõe a mais riscos do que os outros fundos, é um produto com maior volatilidade voltado a investidores com perfil arrojado. Inclusive, ele colocou isso daqui em negrito, né? Destacado. Então, olha só, galera, vocês estão entendendo o que é o HCTR? Então, eu vou explicar para vocês. É isso que o gestor está dizendo. É um fundo que investe com retorno maior do que o mercado, mas a gente tem riscos maiores que o mercado e, porventura, em algumas vezes, algumas épocas, nós vamos oscilar mais que o mercado. Mas no longo prazo, a gente vai entregar mais retorno. E é exatamente isso que está acontecendo nesse gráfico. Quando a gente pega essas duas linhas aqui, ó, essa linha verde mais ou menos, essa linha verde clara, elas meio que andam juntas. Por que elas andam juntas, Bruno? Porque uma são os treasuries, que são os títulos, e os outros são investimentos indexados a algum indexador, algum marcador. E essa linha verde escura, que está descolada totalmente das outras duas, são os high yield. São os fundos que têm a mesma característica do HCTR, fundos high yield. Quer dizer, então, olha só, quando a gente pega um período de 2001 a 2022, 21 anos, a gente teve uma rentabilidade média aqui desse de 100%, ó, 100%, contra uma rentabilidade média desse daqui de 300%, apesar de ter chegado a quase 400%. Ó. Mas agora ele está caindo. E em várias janelas ele caiu bastante. Em várias janelas. Tivemos, ó, nesse período de 20 anos, 1, 2, 3, 4, 5 períodos que caiu bastante a volatilidade, né? Que teve uma volatilidade maior de queda. E você percebe que nesses mesmos períodos, esses outros títulos não tiveram queda. Ó, eles continuaram subindo. Ó, só que não compensa você assumir uma segurança como essa daqui, sabendo que no longo prazo você rentabiliza 3, 4 vezes mais investindo no high yield. Então é preciso você ter calma e consciência disso. Bruno, quanto tempo vai durar essa queda? Eu não faço a mínima ideia. Olha só como é que foi aqui no Covid. Foi bem mais aguda. Depois eles voltaram tudo. Agora nós não chegamos nem na base do Covid aqui, ó. Ele está falando um gráfico geral. Esse aqui não é o gráfico do HCTR, obviamente. Então, o que eu quero que você entenda é que fundos de crédito, fundos high yield, como o HCTR, eles vão oscilar mais do que o mercado, tanto para cima quanto para baixo. Aqui ele continua falando um pouco, ó. O cenário macroeconômico mundial em que as companhias estão inseridas hoje é bastante desafiador. Altas taxas de juros, desaceleração na economia e cria uma necessidade de revisão de estruturação global do reperfilamento de dívida de credores, ou seja, talvez eles tenham que renegociar as dívidas. Tudo bem, isso aí é algo que pode ser falado mais à frente, tá? Ele fala um pouquinho aqui, ó, do que tem acontecido. Grandes da tecnologia como Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook promoveram cortes intensos de pessoas nos últimos meses, olha só. O maior banco da Suíça, o Credit Suisse, com quase 170 anos de história, tiveram que ter resgatado os demais players do mercado financeiro, ou seja, tiveram que entregar algum tipo de investimento. No Brasil, companhias com alcance nacional como Livraria Cultura, CVC, Americanas, Stock, Marisa, conversaram ou estão conversando com os acionistas e credores para equacionar o fluxo de caixa, ou seja, tá todo mundo ferrado. Essa que é a verdade. Tá todo mundo ferrado. E ele continua falando aqui, ó. Diante desse cenário de maior incerteza, instituições financeiras limitam ou interrompem novas linhas de financiamento para pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, a Stock americana, alguma coisa do tipo assim, não tem como pagar a dívida. Aí o banco ele também não empresta. Cara, então trava as duas pontas. Você vê o tamanho da crise que a gente está tendo. Entende? Então, e aí ele continua, olha só, dificuldades das empresas refinanciarem suas operações, porque o banco também não está mais liberando dinheiro assim, fácil, tá? Então tá ruim para todo mundo. E ele continua. Em cenários onde a companhia ou os detentores de CRIs precisam renegociar os termos, prazos e taxas da operação, é convocada uma Assembleia Geral de Titulares, que consiste em um fórum onde são apresentados os pleitos da companhia dos detentores de CRIs. Ou seja, cara, vão ter que entrar no acordo, não tem jeito, porque ninguém quer botar dinheiro no mercado, porque tá muito inseguro.
crise de crédito, ou seja, crise de liquidez. Ninguém quer apostar dinheiro, ninguém quer colocar dinheiro no mercado sabendo que está todo mundo endividado. É isso. E aí ele termina assim, ó. Cabe ressaltar que o waiver não constitui um perdão da dívida ou da parcela da dívida, e sim uma permissão para que a parcela não seja desembolsada no período e seja incorporada ao saldo devedor total da operação, contando com incidência de juros e correção. Isso é muito importante que vocês entendam. O que está acontecendo? Tem muita gente desesperada achando que o HCTR vai falir. O que está acontecendo é que o HCTR não está recebendo os pagamentos dos CRIs. Ele vai deixar de receber? Ele está acabando de dizer aqui que não. Ele diz que ele não constitui um perdão da parcela da dívida. E o que acontece? Ele vai postergar esse pagamento e vai falar assim, tudo bem, você não pode pagar agora, você vai me pagar depois. Mas vai ser incorporada ao saldo devedor o total da operação, contando com incidência de juros e correção. Então, ele não paga agora, mas no futuro ele vai pagar com juros. Ponto final. E ele continua. O que deverá ser pago no decorrer do prazo do vencimento do CRI. Óbvio, até vencer o CRI, e tem que ser paga essa dívida. Assim como a correção monetária, que em geral costuma compor o saldo devedor, mas não os pagamentos mensais. Então, muito provavelmente, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Talvez o fundo hectare continue pagando pouco até o final do pagamento do CRI. Quando chegar realmente ali a execução do CRI, aí sim a instituição vai lá e paga tudo que deve, tá? Apesar da complexidade em que a economia mundial e o mercado de crédito se encontram, em especial o Brasil, a equipe de gestão segue se aprofundando na análise da saúde financeira das operações que compõem o portfólio do fundo. Então eles estão muito preocupados também com as operações dentro do fundo, tá? E aí ele fala aqui, ó, o fundo hectare, HCTR11, é um dos pioneiros do mercado brasileiro de fundos imobiliários high yield, desses que assumem mais riscos, com uma estratégia que vai além da tradicional praticada pela média do mercado, mirando maior rentabilidade através da exposição de segmentos considerados menos óbvios e nas operações de estrutura com maior complexidade. É aquilo que eu falei no início do vídeo, pessoal. Eles assumem uma maior responsabilidade, assumem maior risco para entregar um maior retorno. É simples, bolsa é assim. Bolsa é assim, se você for investir numa empresa ali que é toda redondinha e não tem muito upside, você vai ter um retorno positivo? Vai, mas não vai ser tão grande. Agora, quando você assume riscos, mais riscos, você pode ter retornos muito maiores. E ele fala aqui, né? Com o resultado dessa expertise de processos de originação, estruturação e gestão consistentes, o HCTR11 se destaca como fundo que entregou desde julho de 19, mês de listagem na Bolsa, o maior volume acumulado de dividendos entre os FIIs que compõem o IFIX. Então, mesmo ele sofrendo baixa, e ele coloca desde julho até a data do corte de março de 2023, ou seja, até o mês passado, o HCTR foi o que mais entregou dividendos dos fundos imobiliários na Bolsa. Olha que loucura. E aqui ele vai falar detalhadamente de cada CRI que está dando problema. O grupo WAM, o Gramado Pax e o circuito de compras. E o que eu achei muito legal, pessoal, é que eles colocaram notícias aqui, ó, e links para você acessar as notícias de cada um dos coisas que estão acontecendo, de cada CRI. Ó. O WM Group comemora a marca maior de comercializadora de multipropostas do mundo. Então ele começa a nos dar boas notícias dos CRIs que estão dando problemas, tá? E olha só o que ele fala aqui. Com quase uma década de história, o grupo WAM detém mais de 50% do market share do segmento de multipropriedade no Brasil, sendo a única no segmento com certificação ISO 9001, também líder mundial em comercialização multipropriedades imobiliárias. A companhia está presente em mais de 15 destinos espalhados pelo Brasil, como Gramado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. Para que a companhia consiga readequar suas estruturas de pessoas, processos e capital ao novo cenário macroeconômico de taxa de juros, menor velocidade de vendas e um maior nível de distrato, a operação de CRI ligada à companhia está em processo com o waiver para readequação de fluxo de caixa e plano de negócio. Então, olha só, aqui ele já está dizendo qual vai ser o plano do grupo WAM, o tal do waiver, que é aquilo que a gente viu lá. Eles vão deixar de receber agora, mas que vão receber no futuro com correção e juros. Tá? Vale ressaltar que a operação conta com uma estrutura robusta de garantias, além de projetos que acumulam entre carteira e recebíveis um estoque de unidades de mais de 1,9 bilhão. Então, assim, se você juntar todos os projetos que tem lá, dá mais de 1,9 bilhão. Então, assim, muita calma nessa hora, tá, pessoal?
Gramado Pax. Ele fala um pouco agora sobre o Gramado Pax. Em 22 de março, a equipe de gestão do mercado de fundos imobiliários foram surpreendidos pelo pedido do grupo Gramado Pax, na figura do então administrador, segundo a Vara Judicial de Comarca Gramado do Rio Grande do Sul, de tutela cautelar para suspensão do pagamento dos CRIs. Olha só que doideira. Poucos dias depois, a Justiça do Rio Grande do Sul deferiu parcialmente o pedido de agravo, permitindo a mudança na administração, apresentado pelos fundos detentores de 100% do capital social do grupo Gramado Pax, que alegaram no pedido judicial que a administração não comprovou as alegações quanto à inviabilidade da operação no mercado. Os atos praticados pela diretoria da GPK não foram previamente discutidos e comunicados ao fundo, como único acionista da companhia, e por isso contratou advogados de apresentação cautelar. Então, ou seja, eles falaram assim, olha, nós não vamos pagar. Falaram assim, cara, mas pera lá, por que vocês não vão pagar? Foram ver, não tinha por que eles não pagarem, né? Beleza. Confusão. Na sequência, a instituição da nova diretoria, o grupo Gramado Pax entrou com pedido de desistência do processo inicial, declarando que a medida iria contra os interesses da companhia, acionistas e credores, e apontando interesses particulares da antiga administração como motivadores do pedido inicial. Continuamos acompanhando a situação das empresas, sempre conservando os interesses dos nossos cotistas. Muito bom isso daqui, gostei muito, HCTR. Reafirmamos que os CRIs possuem garantias robustas, previstas e regulamentadas de forma ampla e clara pelo mercado de securitização, que poderão ser executadas se necessário. Então, assim, mais uma vez, pessoal, toda dívida é atrelada a algum bem, a alguma coisa. E é o que ele fala. Possuem garantias robustas e regulamentadas. E se for necessário, se chegar ao extremo e eles falarem que não vão pagar, beleza, vocês não vão pagar, então cadê os imóveis? É nosso e vamos executar. E acabou. Beleza? E o circuito de compras, né? Que é o que está causando mais problemas aí. Circuito de compras do Shopping Nova Feira da Madrugada fica localizado no Brás, aqui você já sabe, tudo mais, beleza. Com uma estrutura irreplicável, forte sistema de segurança, conta com uma ampla garagem de ônibus de diversos andares para estacionamento, dormitório, creche, refeitório e empreendimento agrega valor por ser algo único na região, além de oferecer cursos de empreendedorismo gratuitos pelo Sebrae, ajudando na formação de lojistas. Cara, é um conglomerado gigante esse negócio do circuito de compras, tá? E eu não tô entendendo porque tá dando tanto erro assim, mas vamos lá. O empreendimento está em fase de maturação e ainda sofre com impactos pós-pandemia. Para buscar soluções e preservar a saúde financeira do CRI, no dia 10/4 de 2023, recente, foi ainda esse mês, em Assembleia Geral, foi deliberada a concessão de waiver para obrigações pecuniárias de março de 2023. Então, olha só, mais um CRI aqui que não falou assim, olha, nós não vamos pagar agora, mas nós vamos pagar depois e com correção, beleza? Por isso que a cota pagou ali só 0,40 e pouco de dividendo. Em continuidade, os investidores, representando 60% dos CRIs em circulação, solicitaram a convocação de uma nova Assembleia Geral para debate e deliberação sobre aumento nas taxas de remuneração do CRI correspondente a 0,5. Eles falaram, olha, beleza, pode botar, mas então vamos discutir aqui, vamos aumentar um pouquinho as taxas, né? Implementação de medidas voltadas ao aperfeiçoamento de governança e estudo sobre o impacto de tal eventual aumento de taxa de remuneração na viabilidade do pagamento das obrigações. Assim que tivermos atualizações sobre as definições, comunicaremos via canais oficiais e trataremos no próximo relatório gerencial. Aqui tem as notícias, né, do Shopping Feira da Madrugada, olha lá. É muito legal, eu gostei muito disso daqui. Então, assim, esse relatório me diz o quê? Me diz uma preocupação do fundo com o investidor, do fundo com o cotista. Eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, aqui é a parte das receitas e despesas do FII. Olha só como caiu, né, bastante aqui o pagamento, né, da cota, o resultado por cota, olha lá. Nossa, maio chegou a pagar 2% de juros, maio do ano passado, um ano atrás, agora está pagando 0,64. Enfim, aqui o histórico de distribuição, ó, né, quase 19% ao ano lá no ano passado, e agora a gente está com um dividend yield de 5%. É assim mesmo, pessoal, investir em fundos imobiliários, investir na renda variável, ainda mais no fundo, como é um fundo que pega muito a parte de um risco maior, como o HCTR, a gente vai ter períodos que vamos ter que entender que vão ter crises, vão ter eventualidades que vão fazer com que a cota caia, que o rendimento caia, mas como nós vimos nesse gráfico aqui no início do vídeo, no longo prazo tende
a superar todos os outros investimentos. Pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, talvez até um pouco enfadonho para você, mas eu quero saber se você quer que eu traga toda nova notícia sobre o fundo HCTR. Comenta aqui embaixo. Se você quiser, pelo menos uma vez por mês, eu vou fazer um vídeo falando só sobre o HCTR para a gente acompanhar de perto essa evolução desse problema do que está acontecendo no fundo. Mas desde já eu quero parabenizar o fundo HCTR por ter colocado um relatório bem mais explicativo, bem mais transparente, para que a gente possa entender o que está acontecendo com esse fundo. Muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo, quero te agradecer por você ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. Tenho certeza que você pode ajudar alguém aí que investe no HCTR ou que está pensando em investir nesse fundo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.